tiver 2 ou 3 reunidos na presença do Senhor, o Senhor se faz lugar nesse lugar, em nome de Jesus. Não vou estar demorando, vou dar uma palavra pequena. Eu estava ali em casa lá, meditando na palavra do Senhor, e o Senhor me deu essa palavra. Eu falei, Senhor, essa palavra que eu vou trazer, e o Senhor testificou essa palavra aqui, que o Miguel colocou aqui na frente, vai falar nessa palavra. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Peço ao irmão que abra a Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Vou estar adiantando aqui para não estar demorando, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 4, versículo 1. Vou estar lendo o texto aqui, a tentação de Jesus. Fala da tentação de Jesus. Quem é tentado, pelo Satanás nesta noite? Eu e você, nós somos atentados, por Satanás. Satanás, ele tenta a sua vida, ele tenta a minha vida, Mateus capítulo 4, versículo 1, fala a tentação de Jesus, a gente somos tentados por Satanás, Uma vez eu ouvi uma pessoa falar, eu não sou tentado por Satanás não, Se Jesus, ele foi atentado por Satanás, quem dirá eu e você? Está dizendo aqui, então foi conduzido Jesus por espiritual deserto, espiritual deserto, para tentá-lo por um diabo, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador, disse, se tu é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E ele, porém, respondeu, disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? O irmão pode estar tomando assento em nome de Jesus. Essa palavra que o Senhor me deu, essa palavra está falando de Jesus, o Jesus, o Rei dos Reis, que desceu do céu, ele falou para o Senhor para fazer a vontade do Pai, não para fazer a vontade dele, e Jesus, ele veio para fazer a vontade do Senhor, e o Jesus, ele foi conduzido, para o deserto, para dar aí, antes de ser conduzido, ele se preparou, ele jejuou 40 dias e 40 noites, porque sabia, que o tentador das nossas almas, Satanás, ele ia lá no deserto para afrontar Satanás, para afrontar Jesus, e o diabo, ele atenta a mim, ele atenta a você, ele faz nos parar, ele chega até a gente, fala que a gente somos derrotados, que a gente não vai conseguir ir para a casa do Senhor para quê? Fazer a vontade do Senhor para quê? E Jesus, quando estava no deserto ali, jejuando 40 dias, 40 noites, e ele ainda, além de jejuar, ele teve fome. Mas no momento que ele teve fome, Jesus estava ali, ele teve fome, mas ele estava revestido ao Espírito Santo do Senhor, porque ele jejuou para que o Espírito dele venha a ser fortalecido, e Satanás chegou até ele ali e falou, desiste desse Deus, que você serve, que fala que é seu Deus, você está aí jogado, você está aí humilhado, está com fome, está com sede, está com frio, nesse lugar abandonado, deixa esse Deus de lado, esse Deus não existe, você está servindo, esse Deus que não existe. Olha como é que você está aí, está esquecido nesse lugar. Quanto tempo você está aí esquecido nesse lugar aí? Mas mal ele sabia que antes dele ir para ali, ele se preparou, ele se jejuou, para a vida dele ser fortalecido por Pai, porque ele sabia que Satanás ia chegar no deserto para o quê? Para afrontar ele, Satanás afrontando Jesus, quem dirá a mim é você. Ele anda de redor para nos derrubar, para tentar parar a mim é você. Mas muitas das vezes, tudo que acontece, às vezes acontece coisas na nossa vida, porque a gente somos carne, a gente somos falho, a gente somos pecador. A gente pensa que é muita mesmo em parar de servir Jesus, mas faz conforme Jesus, foi para o deserto ali, ele jejuou,
ele se preparou para servir o Senhor, e Satanás apareceu para humilhar, para nos derrotar, para falar que ele é o derrotado. Muitas das vezes Satanás fala que nós estamos derrotados, que a gente não vai conseguir. Olha quanto tempo nós estamos na igreja, né? Que nossa casa não vai ser salva, que o nosso marido não vai ter jeito, que os nossos filhos não vai ter jeito, mas quem faz é o Senhor. Aleluia! Ele que muda a história, é Ele que faz, né, a história ser mudada. Mas Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é o tentador das nossas almas. Ele não quer ver eu e você estar aqui na casa do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, né? Um domingo desse, né, lá em Salmos 122, fala que se alegrando no céu, vamos à casa do Senhor. A gente tem que vir para a casa do Senhor, e no momento que a gente fala que vir para a casa do Senhor, Satanás ele não fica satisfeito não, né? Porque ele quer aquele que está lá no mundo, né? Aquele lá não está se preocupando não, porque ele acha que está fazendo a vontade dele. Ele quer tirar ele, a mim, a você que está aqui fazendo a obra do Senhor, que está na casa do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. E ele é o inimigo de nossas almas. Ele veio para nos destruir. E lá no capítulo 9 que me fala, ele disse, tudo isso te darei se prostrar me adorando. Porém disse Jesus, vai-se Satanás, porque está escrito, não servir só Deus, e não tentará, porque sai Satanás, servir só o Senhor. A palavra que o Senhor está falando, falou que servir é só o Senhor. Ele falou, chegou até, né, Jesus, falando que ele daria tudo para Jesus, se Jesus, né, se prostrar sobre ele, se dobrar o joelho, adorar ele. Mas não, como é que ele vai oferecer uma coisa para Jesus, sendo que Satanás, ele não tem nada, ele é um derrotado, ele não tem família, ele não tem casa. Como é que ele vai oferecer isso para Jesus adorar ele, se prostrar a ele, sendo que ele não tem nada, né? E aquilo tudo ali é dele, é do Pai, né? Até a chave, né? Nem a casa ele tem mais, a chave dele, o Satanás foi lá no inferno e tomou a chave na mão dele. Ele não tem nada. Como é que ele vai oferecer aquilo ali tudo para Jesus, sendo que ele não tem nada, né? Ele é um derrotado. Então ele chegou até Jesus para quê? Para nos tentar parar, né? Parar Jesus. Mas Jesus, né? Uma coisa eu e você, né? Satanás, né? Tentar parar Jesus, parou Satanás o quê? Na palavra, né? Na palavra ele derrotava Satanás. Satanás chegava até a ele para falar com ele que ele é o derrotado, ele não ia conseguir, que ele acabava com Jesus na palavra. Falava que ele não ia conseguir, né? Ele matava o Satanás na palavra, ele derrotava Satanás na palavra, porque a palavra é que liberta, né? A palavra que salva, que cura, que liberta, né? Muito mal ele, sabendo, né? Porque Jesus, ele estava ali, ó, fortalecido com o Espírito, porque antes de ele ir para ali, ele se preparou, antes de ele ir para a cruz, né, morrer por o seu pecado. Jesus, ele estava ali, né, fortalecido ao Espírito, né? Ele teve fome, teve sede, né, achava que estava jogado ali, que Satanás falou que ele estava humilhado, jogado, esquecido, que era para ele adorar, se prostrar a ele. Não, ele falou, servir só o Senhor, né? Servir só Deus, né? E Satanás fazia de tudo para parar ele, como faz a mim e você, para tentar parar eu e você de servir a ele, né? Que a gente não vai conseguir, que a gente, né, a nossos filhos não vai ter jeito, que os maridos das esposas não tem jeito, né? Porque tem muita esposa que estão na presença do Senhor, o esposo não está, às vezes mesmo ele sopra, vem aquela voz, né? Você não vai conseguir, né? Para que você ir para a casa do Senhor? Para que você adorar, né? Esse Deus que não dá nada, esse Deus que não faz nada, né? Mas a gente não pode dar ouvido não, porque se a gente dá ouvido, né? Porque vem a voz inimiga e a voz do anjo do Senhor, né? Vem duas vozes, você vai saber qual a voz do inimigo e qual a voz de Jesus, né? Isso aqui está falando que você para não ir para a casa do Senhor, né? Que a gente não vai conseguir, que a gente está derrotado na presença do Senhor. Então isso aí é o inimigo das nossas almas, porque ele anda ao redor para não parar, né? Ele anda de redor para derrubar a mim e a você, porque para servir o Senhor não é fácil. Às vezes a gente pensa que servir o Senhor não é fácil. É luta, é prova, é dificuldade, mas a gente tem que fazer na luta, na prova de dificuldade, né? Fazer a vontade do Senhor,
porque vem um desânimo, a gente desanima, né? Quem fala que desanima na casa do Senhor? Desanima sim. Tem dia que a gente fala assim, não vou hoje não, né? Estou desanimado. A gente não falar que desanima, a gente está mentindo, que a gente desanima e vir para a casa do Senhor. Mas a gente tem que vir para a casa do Senhor, né? Porque se a gente ficar em casa, né? Não vou falar para a gente ficar em casa à toa, porque muitas das vezes não dá para a pessoa vir no culto, que a pessoa trabalha, a pessoa tem um compromisso, mas eu não vou na igreja, não vou no culto, não vou ficar em casa. Por ficar em casa não vou fazer nada não é errado. Então a palavra do Senhor para a gente vir para a casa do Senhor, para a gente adorar o Senhor, porque Satanás, ele quer nos parar, ele quer parar, ele quer acabar com a nossa família, porque se ele destruir o nosso casamento, né, acabou, né, ele não tem família, ele quer o quê? Ele quer derrubar, destruir a família, porque ele destruiu o casamento, ele destruiu a família. Né? Ele vem para querer matar, roubar e destruir. João, né, capítulo 10, Mateus capítulo 10, vem matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para dar vida e vida com abundância. Né? Deus veio para mudar a história da nossa vida. Né? Ele veio para mudar a nossa história. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que dar lugar para o Senhor. Dar lugar para o Senhor trabalhar na nossa vida, para fazer morada, abrir nosso coração, para que o Senhor venha entrar, para que o Senhor venha fazer morada, aceitar o Senhor Jesus como um suficiente Salvador da nossa vida, né? Para o Senhor trabalhar na nossa vida. Se a gente não dá lugar, se a gente não abrir o nosso coração, né, para o Senhor entrar, Ele não vai entrar não. O Senhor ele não vai roubar, Ele não rouba o coração. Ele quer que a gente abra o nosso coração, né, pede licença para entrar na nossa vida. No momento que a gente dá lugar, o Espírito do Senhor, para o Senhor entrar na nossa vida, Ele vai mudar a minha e a sua vida. Mas Satanás não, ele faz o que? Ele arromba, ele pede licença, ele entra na casa, ele arromba, ele quer destruir a casa, né? Ele destrói a casa, né? Aí depois a gente vem na presença do Senhor, destruiu, né? Aí a família reconstrói a família de novo. Aí agora minha família está reconstruída. Vou para a casa do Senhor, mas não, minha família já está bem, já estou em casa já com meu esposo, com meus filhos, né? E não preciso da casa do Senhor, mas não. Aí a casa fica vazia. No momento que a casa está vazia, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai retornar de novo para aquela casa vazia. Porque quando a gente estava, né, precisando, a gente abriu lugar para o Espírito do Senhor entrar. O Senhor entrou e trabalhou e mudou a história, reconstruiu a família. Mas no momento que a gente está na presença do Senhor, com a família na presença do Senhor, vou para a casa do Senhor, mas não, né? Minha família já está bem já, né? Meus filhos, meu esposo já está aqui já, vou para a casa do Senhor, mas não. Então a gente não serviu o Senhor, a Satanás vai fazer o quê? Opa, aquela casa está vazia, eu vou voltar para lá. E além dele voltar para lá, né, ele vai voltar com mais, ele sai, ele vai voltar com mais 7, né? Saiu do céu, ele vai voltar com mais demônios, né? Para destruir, para acabar com a nossa vida, né? Então a gente vai fazer o quê? Conforme Jesus, né? Ser o exemplo de Jesus, né? Jejuar, se consagrar, né? Se consagrar, o Espírito de nossa vida está forte na nossa vida, porque o diabo, ele vem para nos parar, ele vem para nos destruir, ele vem para tentar, né, acabar, parar a nossa vida, parar, né, a nossa família, para a gente não vir para a casa do Senhor, para a gente não adorar o Senhor, né? Ele falou na palavra, né, se você me adorar, eu te darei tudo, né? Como é que ele vai, né, oferecer, né, para Satanás, para Jesus, sendo que ele não tem nada, né? Sendo que ele não tem nem família, não tem casa, não tem a chave da casa dele? Como é que ele vai oferecer, né, o Filho do Poderoso, né, por Jesus, Filho de Deus, né? Porque ele desceu, ele falou do Pai: Pai, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Ele desceu do céu para fazer a vontade do Pai, né? Antes dele ser crucificado, né? Ele, tudo isso estava, antes de ele passar isso tudo, né? Ele estava se preparando para tudo que vinha acontecer na vida dele, né? E tudo que vinha acontecer, né? Quando ele separou os 12 discípulos para caminhar com ele, né? Ele avisava os discípulos, né? Eu estou aqui por um tempo, mas daqui a uns tempos eu não vou estar mais aqui ao meio de vocês, né? Aí vocês, cada um de vocês vai ter que fazer a obra ainda maior do que a minha, né? Jesus é tão humilde, vai fazer a obra maior do que a minha, né? Quando ele separou os 12 ali para fazer a obra, né? Os discípulos dele para fazer a obra maior do que a dele ainda, né? Nossa, Jesus parece que discípulo, né? Ele é o Filho do Pai,
né? Ele é o Filho do Pai, ele tem poder para tudo, né? E ele fala isso para o discípulo ainda o quê? Ele está querendo porque o discípulo, né? Falar assim, Jesus falasse para a gente, né? A gente vai fazer a obra maior do que a dele ainda, né? Porque é a humildade de Jesus, né? Porque ele podia nem falar isso, né? Mas não, porque ele queria o quê? O discípulo, ele vinha, né, se fortalecer também na presença do Pai, né? Ele venha fazer a vontade do Pai. Então a gente tem que fazer a vontade do Senhor, né? Fazer a vontade do Senhor para que a gente venha o quê? Está fortalecido na presença do Senhor, né? Se fortalecer na presença do Senhor, se fortalecer jejuando, se consagrando na nossa vida, para que o nosso espírito está forte. Porque na hora que vem a luta da nossa vida, não vem derrubar a mim e você. Por quê? Porque a carne ela é fraca, né? A carne é fraca, mas o espírito estando forte, a gente se fortalece, né? A gente fortalecendo o nosso espírito, né? Ele chegou no deserto e falou com Jesus, né? Você está aí, ó, com fome, com sede, com frio, está abandonado, está jogado, está humilhado aí, ó. Cadê esse Deus? Cadê o seu Deus? Que você fala que é o seu Deus? Cadê ele? Esqueceu de você aí, ó. Mas não, antes de tudo acontecer, ele se preparou. Ele se preparou porque ele sabia que Satanás ia até lá o deserto, né, para tentar ele, né? Se Satanás ele tentou Jesus, que é o Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, ele vai tentar eu, vai tentar você, né? Vai tentar a mim, a você? Vai tentar. Se ele tentou o Filho do Pai, Jesus Cristo, né? Todo momento ele foi tentado, ele tentou Jesus, mas Jesus, né? Quando ele se passava, né? Ali pregando o Evangelho, curando, né? Salvando, libertando, ainda aquele povo que andava com ele ainda, os discípulos ainda vindo aquilo ali acontecer, né? Vindo os milagres de Jesus, que Jesus fazendo ali, né? Com aquele povo, ainda está do lado dele, e não acreditava ainda, tinha dúvida ainda, duvidava do mestre. Era o mestre, ele é o mestre, ainda duvidava ainda, vendo os milagres acontecer ali, né? Andava com eles, os discípulos dele andavam com ele, lado a lado com ele, e vendo os milagres de Jesus fazendo, e ficava em dúvida ainda, né? Será que é milagre? Será que é milagre? Né? E a gente não tem essa oportunidade de andar junto com Jesus, igual os discípulos andavam com Jesus, mas a gente tem o quê? A gente tem a face a face de contato com Jesus, né? A gente tem o Espírito do Senhor, o Espírito de Jesus, ele habita em nós. No momento que a gente se santificar a nossa vida, a gente se consagrar, o Espírito ele vai se fortalecer a nossa vida espiritual, né? A nossa vida, o Espírito vai estar fortalecido com o Senhor, vai estar fortalecido o nosso Espírito com o Senhor, porque na hora que vem a luta, a dificuldade, né? A gente não vem desistir não, a gente não vem parar não, a gente não vem jogar tudo para o alto não, porque não é fácil fazer a vontade do Senhor não, né? Vem as lutas, vem as provas, a gente pensa em parar, né? Mas se a gente pensar em parar, né? Ainda mais se a gente lançar para fora, eu vou parar, não vou conseguir não, aí Satanás, se a gente lançou, né, a palavra para fora, na nossa boca, a palavra do Senhor não fala, né, o que contamina é o que sai da boca, não é que entra. No momento que a gente lançou para fora, que não vai conseguir, né, Satanás ele pegou aquilo ali que a gente lançou, não vou conseguir, eu não vou ter mais jeito, né, o meu esposo não vai ter mais jeito, a minha esposa não vai ter mais jeito, eu caminho sozinho, o meu filho não vai ter mais jeito. Não tem jeito sim. No momento que a gente lançar a palavra na nossa boca, né, Satanás ele vai pegar, né? Se a gente ficar com ela na mente, porque ele vai ler a nossa mente, porque só Deus, ele, antes de nós pensar em falar, o Senhor ele sabe que a gente vai pensar, que a gente vai falar, mas no momento que a gente lançar a palavra para fora, o inimigo ele pega, ele, opa, eu ouvi ali, então vou chegar naquela casa ali, vou ficar ali, porque ali a não vai conseguir, né? Não vai ter jeito, você deu a brecha para Satanás entrar ali, né? Porque você falou que não vai conseguir, não vai ter mais jeito. Então ele entrou ali, já deu lugar para ele entrar, para ele ficar ali, ó. E dali daquela palavra que você falou, vai vir mais palavras se a gente não vigiar. Se não vigiar, vai vir mais palavras, vai se alimentar o que antes nós estamos se alimentando a nossa vida espiritual, a gente está dando lugar a Satanás. A gente está fortalecendo Satanás, então fortalecendo a nossa vida espiritual, tá? Até aqui me deu o Senhor nessa palavra nessa noite, né? Eu creio que essa palavra, né, venha entrar no coração dos irmãos, né? Essa palavra que eu estava meditando em casa,
é o que o Senhor me deu, e eu agradeço por essa oportunidade nessa noite. A palma glorifica o nome do Senhor. Vai passar e passar nessa noite em nome de Jesus.